Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lousa e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lousa Rezende. Lousa se escreve L-O-H-S-E. Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais. E hoje nós vamos continuar a nossa saga, a nossa maratona infinita sobre o festival Varilux de cinema francês, tá? E hoje eu quero trazer um documentário, tá? Documentário intitulado... Gente, eu esqueci o título do documentário. Mas é um documentário sobre o François Truffaut. Deixa eu botar o meu óculos da tia aqui, ó, tá? O Roteiro de Minha Vida, François Truffaut, é o nome desse documentário, tá? É um filme que eu tava realmente com muita vontade de assistir, tá? Quando tem como é que fala? Aquela vinheta, né, que mostra os filmes do Varilux, e esse filme bateu aos meus olhos, realmente foi um filme que, né, Truffaut, né, realmente foi um filme que, gente, desculpa eu estar passando helicóptero aqui em cima, porque hoje é dia de G20, tá? Mas o que acontece? É, esse filme realmente ele acaba um documentário para fã de cinema. François Truffaut, né, Nouvelle Vague, né, um dos principais nomes da Nouvelle Vague, talvez o mais conhecido deles, né. E aí o filme ele vai meio que fazer um mapeamento, né, da vida pessoal do Truffaut, tá certo? Da vida dele, detalhes da vida pessoal dele, principalmente da infância, da adolescência, mas ele passa pela vida toda do Truffaut, tá? E de como isso influenciou a produção cinematográfica dele, tá? Onde você vai ter filmes, os filmes dele sempre foram falados, né, que os filmes são muito autobiográficos, né? Que você vai ter muitas coisas da vida dele que ele coloca e enxerta aqui ou ali, tá? A gente sabe que ele foi um cara que teve uma infância muito difícil, tá? Que ele foi um cara que, inclusive, chegou a ser tratado como menor infrator, coisa e tal, né? Chegou a ficar, inclusive, recluso, preso, coisa e tal, né? Tinha um relacionamento muito complicado com o pai e com a mãe, que tá todo registrado em cartas, tá? Depois ele ainda ficou sabendo que, de repente, o pai e a mãe dele não poderiam ser o pai e a mãe verdadeiros, coisa e tal, que a mãe teve um amante, né? Quer dizer, a vida dele, assim, pessoal, foi um furacão, foi um turbilhão, entendeu? Que deixou marcas profundas nele, tá? E essas marcas profundas, né, acabam se manifestando em filmes, né? Então o filme ele tem essa capacidade muito grande, né, de colocar os relatos do Truffaut, de cartas, né, de, vamos dizer assim, de trechos de entrevistas do próprio Truffaut, né, uma coisa, esse tipo de documentário ele tem que ser muito bem montado, né? Então o que acontece? Você vê uma montagem muito bacana, né? Que você vai alternando essas cartas do Truffaut com as falas dele, mesmo que ele já esteja numa idade avançada, e aí ele fala como uma situação pessoal da vida dele ele coloca em determinado filme, né? E depois você vai vendo também os trechos do filme, dos filmes, né? Onde essas coisas acabam aparecendo, né? E aí ele vai narrando, né, a vida dele aos poucos, né? E quando ele já está mais, vamos dizer assim, já um cineasta consagrado, coisa e tal, né? E fala dos filmes no estágio mais à frente da carreira dele, né? Aí ele começa a analisar Aí você também, além dessa coisa pessoal, né? Dessa coisa intimista, dessa relação entre a vida pessoal dele e os filmes dele, né? Você começa a ver também quais são os pontos de vista dele, as ideias dele, né? A forma como ele encara vários temas, né? E ele vai colocando isso também de uma forma bem interessante. O grande detalhe, gente, é que a gente precisa ter... Primeiro que é um documentário que seria muito legal que ele fosse lançado em DVD, porque é o tipo da coisa que você tem que ter para guardar, entendeu? Segundo, que ele é um documentário altamente enciclopédico, né? Enciclopédico em qual sentido? Ele tem uma verborragia de informação infindável, né? E aí é o tal negócio, é tanta informação sobre ele, que às vezes, se você desvia a atenção por um segundo, entendeu, do filme, entendeu, você perde algumas coisas, né? Então é um filme que você precisa da atenção
constantemente. É um filme que vale a pena você depois rever, tá? É um filme que vale a pena você ter em mídia física, tá? Para depois você poder rever esse filme, para você ter a capacidade de você absorver toda a informação que aquele filme dá, porque, sinceramente, da forma como ele foi construído e da verborragia de informação que esse filme tem, não dá para você, assistindo o filme só uma vez, reter toda a informação que o filme dá para você. Agora, é um filmaço, né, gente? É tipo assim, é a história do livro que se guarda, né? Você tem biografias dele, assim, dessa grossura, você não vai lembrar de tudo que você pode até ler o livro todo, você não vai lembrar de tudo que está escrito ali, mas o livro está guardadinho lá na estante da tua casa, qualquer coisa você, né, dá uma olhada lá de novo, né, para alguma coisa, alguma coisa que você perdeu, alguma coisa que você não se lembra mais, você tem que dar uma olhada lá no livro de novo, coisa e tal. Por isso que é bom anotar o livro, fichar, né, a lápis assim nos cantinhos, né, para deixar onde está indicado as coisas quando você quer, né, fazer uma pesquisa mais meticulosa sobre ele, obviamente, não quando você está lendo para se divertir. Mas mesmo assim, né, é bom deixar registrado algumas coisas. O filme é meio parecido, só que o filme você não pode marcar com lápis, né? Então o que acontece? Seria legal você ter a mídia física em casa, ter em DVD, Blu-ray, coisa e tal, né? Esperemos que isso saia, né, que isso esteja acessível ao público, tá? Mas no final das contas, de repente, um YouTube também ajuda, né? Aí você pode baixar o vídeo no YouTube e deixar guardado no computador também, né? Uma forma também, né? Depois você pode passar isso para alguma mídia física, para um pendrive, alguma coisa assim, entendeu? Também dá para fazer esse tipo de coisa, né? Quer dizer, de forma ilícita, né? Obviamente, né? Mas é um filme que realmente é um filme que você tem que ter e guardar. Não é só aquele filme que você vai ver para se divertir, entendeu? Não, ele é um objeto de estudo, ele pode inclusive, tá, numa tese sobre o Truffaut, numa dissertação sobre o Truffaut, né? Ele pode até ser citado como referência, tá? Tal é a quantidade de informação que ele dá para você, né? E que de repente não está nem em alguns livros, né? Porque de repente, né, essa seria, vamos dizer assim, a produção mais recente, né, sobre um estudo dos mais recentes sobre o Truffaut, e algumas informações que estão nesse documentário podem não estar em livros mais antigos, né? Mas vale muito a pena assistir, gente, mesmo com todo esse exercício, né? Mesmo com toda essa verborragia, né? Agora a gente também sabe como é que é o ritmo do Truffaut, né? O Truffaut é aquela coisa meio, né? Os filmes dele são um pouco, como é que a gente pode falar? Ritmo lento, um pouco cansativos, maçantes, um pouco, como podemos dizer, muito reflexivos demais, tá? Você tem que estar na vibe para poder ver um filme do Truffaut. Tem alguns que são mais complicados de você assistir, tem outros que são melhores. Eu, por exemplo, meu favorito é A Noiva Estava de Preto, né? Com a Jeanne Moreau, que eu adoro esse filme, né? Esse filme você vê fluindo normalmente, sensacional. Que é uma história, inclusive, ele é mais um cinema, vamos dizer assim, cinemão tradicional, porque ele é uma história de vingança, né? Coisa e tal, né? Com alguma ação ali, alguma açãozinha lá, coisa e tal, né? Mas você vai ter filmes que são muito mais reflexivos também, né? Você vai ter muitas coisas ali, tá? Eu realmente não me lembrava da quantidade de filmes do Truffaut que eu já tinha visto, tá? E aí foi legal, né? Porque foi fazendo o inventário dos filmes do Truffaut ao longo do documentário, né? Você tem, por exemplo, a série do Antoine Doinel, né, que é o alter ego dele, né, que é um personagem que ele criou inspirado na infância dele, que são 5 filmes, né? Eu já vi esses 5 filmes, mas tem 300 anos que eu vi esses 5 filmes, foi ali na década de 90, mais ou menos. Não lembro de mais nada, né? Já vi O Último Metrô, né? A Noiva Estava de Preto, O Homem que Amava as Mulheres, né? Então é legal que você vai, não, esse eu já vi, esse eu não vi, esse eu não me lembro, entendeu? Então é bacana que você também vai tendo uma ideia da filmografia do Truffaut e do que você já viu do Truffaut quando você vê esse documentário, né? Então, gente, vale a pena, tá? Vocês procurarem esse documentário no festival aí. Pro cinéfilo é obrigatório que ele procure um documentário desses, tá? É realmente um programa obrigatório, é um dever de casa até, você procurar o Roteiro da Minha Vida sobre o François Truffaut, tá? E seria até legal, né, que os cinemas aí voltassem, né,
a passar alguns filmes do Truffaut pra gente, né? Isso acontecia muito ali na década de 90 no circuito Estação, tá? Na Estação Paissandu, eu vi muita coisa do Truffaut, do próprio Estação Botafogo, né? A própria história de Adélia H também, né? Com a... Esqueci aquela, uma atriz francesa linda que eu esqueci completamente o nome dela agora, que eu adoro ela, inclusive, também. Mas é interessante você dar uma olhada nesse documentário do Truffaut, tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lousa Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.